aconteceu com ele desde a separação da Ana Hickman. Então, olha, ele tá sem... Ele tá, inclusive, no final de semana ele vai... Eu sou espancado há 6 meses, como vai? No final de semana ele vai, inclusive, encontrar com o filho, né? Finalmente. Graças a Deus, a cada 15 dias vou ver o meu menino. Pois é. Queria que vocês comentassem a respeito das leis do Brasil que, de uma maneira totalmente indiscutível, favorece a mulher em detrimento do homem. Não estou dizendo de leis que protegem a mulher. Não estou falando de leis que... eu estou protegendo uma mulher. Não, estou falando que dá à mulher um poder, inclusive às custas do direito do homem. É uma situação bem específica. Primeiro que eu não posso ficar elucubrando muito sobre esse assunto porque eu não entendo suficientemente de direito. Porém, eu penso que existem algumas desvantagens sendo infligidas contra os homens em relação ao acesso dos próprios filhos. Isso eu tendo a concordar. A questão é que se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre divisão de visitas, por exemplo, em relação à guarda dos filhos, no geral, eu ainda tenho um posicionamento de que o mais razoável é que o filho esteja sob a guarda da mãe. Uma das razões é estar sujeito a uma maior probabilidade de ser abusado, de ser vítima de negligência. Porque, no geral, ainda as mulheres elas são mais interessadas no cuidado e na parentalidade dos próprios filhos do que os pais. Inclusive por razões biológicas, que provavelmente o Pavanato deve achar que eu não entendo, né? Que eu sou contra, que não existe... diferenças biológicas inatas entre homens e mulheres, esse não é o posicionamento. Então essa seria uma das minhas posições em relação a isso. Mas eu não entendi. E no caso de uma alienação parental, por exemplo, como é que é o caso do Alexandre? De proibir de ver os filhos, eu sou contra. Então, mas essa é a lei. Posso fazer uma pergunta para a Selva? Você me permite, chefe? Pode explicar a situação. É no tema. Vou citar um exemplo para você. Ana Hickman, com todo o direito que lhe cabe, arrumou um namorado chamado Eduardo. Eduardo e Ana Hickman fizeram um simulacro de quebra de medida protetiva no dia 13 de fevereiro. Eles simularam, em conluio, em comum acordo, premeditadamente, que eu quebrasse uma medida protetiva e fosse preso. Ok? Só que o azar de Eduardo e de Ana é que eles se esqueceram de câmeras do condomínio e tudo isso foi desvendado e descoberto que isso foi um simulacro. E o Alexandre, esse idiota que está aqui, porque eu não passo de um idiota, é obrigado a ver o seu filho conviver ao lado de um cara que tentou prendê-lo. Qual é a sua opinião sobre essa situação? O direito da mulher não está sendo super majorado? O direito da mulher não está sendo super valorizado? Extrapolado, no caso. Olha, Selva, não dá nem para falar para você de tão bizarro que no meu entendimento é isso. No seu entendimento, essa situação que eu estou passando, ela é aceitável? Primeiro que construção de provas, no caso, é ilegal, né? Não se aceita. Tanto é que desvendaram isso enquanto um problema, um crime. A minha posição é de que sim, é uma injustiça, é antiético, é imoral. Porém, isso deve ser resolvido institucionalmente de acordo com todos os trâmites legais, entende? Então, se as instituições se desenvolverem de determinada maneira para agir com casos em relação ao seu, nesse sentido eu até sou muito conservadora. Então, isso merece todo o desenvolvimento burocrático, argumentativo e técnico para chegarmos a uma conclusão e, portanto, também algum tipo de consequência penal em relação a isso. Agradeço a resposta. Em linhas gerais, você disse que primeiro deveria ter sido apurado se houve de fato um simulacro, que de fato houve, sim, até esse simulacro ser comprovadamente, efetivamente pela justiça, ok, houve um simulacro, então a criança deveria ficar à distância desse Eduardo que tentou prender o pai, o Alexandre. Ok. Muito obrigado pela sua resposta. Muito obrigado. Pavanato? De nada. Eu concordo, eu acho que eu já vi vários casos desses, muita gente reclamando dessa falta de acesso aos filhos e de um peso desproporcional, muitas vezes, em favor da mulher. Então você criou uma série de leis ali para proteger as mulheres, e tem que proteger as mulheres, só que você criou também uma série de abusos. Então a fala da mulher, ela vale como prova, e daí você acaba muitas vezes colocando homens em uma situação de criminosos sem ser. Tem um caso famoso aí também do Márcio Smelly, né? Que a mulher denunciou ele, falou que tinha sido abusada. Não foi uma, foram várias. Foram várias. E daí depois as mensagens de WhatsApp começaram a sair. Você começou a falar, pera, não era bem assim como elas estavam falando. Então, assim, parecia uma coisa que era de fato, né? Porque várias mulheres denunciaram. E depois, com o passar do tempo, o cara que já tinha sido marginalizado, já tinha perdido emprego, já tinha perdido família, já tinha tido diversos problemas por conta daquilo. No fim ficou, não sei se ficou comprovado ainda, mas assim...
No fim, o jogo mudou, né? Então eu vejo que isso acontece o tempo todo. E o que me espanta muitas vezes, e eu acho que talvez não seja a sua postura, mas são feministas que insistem em defender a mulher mesmo que ela esteja errada. No caso do Johnny Depp também, que a mulher era maluca, um movimento feminista em peso ali defendendo ela. Isso é ridículo. Porque isso você empobrece o discurso em favor das mulheres que realmente sofrem. Em favor das mulheres que realmente estão passando por abusos. Porque você está banalizando o tema. Aí toda vez que acontece alguma coisa, o que na cabeça do público fica, ó, deve ser besteira, deve ser mentira. Porque você banalizou o tema. Então, acho que é mais ou menos esse meu posicionamento. Muito bom. Não tem como discordar. Não vou criar uma celeuma onde não existe. Boa. Pode fazer a próxima pergunta. Vamos para a ideologia de gênero? Vamos. Isso aí vai ser tenso. Vai ser legal. Bora lá. Vamos mais uma vez aqui descortinar o feminismo da nossa amiga Selva, né? Isso então, vamos mesmo. descortinar o feminismo da Selva aqui pra ver se ela realmente é uma defensora das mulheres ou se ela não defende algumas mulheres pra agradar uma patota ideológica ali. Então a questão que eu quero colocar pra você é a seguinte: você tem tido um problema muito grave de mulheres que têm tido seus espaços ocupados ali dentro do esporte por homens biológicos. Muitas dessas mulheres saindo prejudicadas. Você tem essa mesma questão de desconforto, de inclusive já casos de fato de abusos que aconteceram no ambiente ali de banheiros, porque homens estão frequentando os banheiros femininos, alegando ser mulheres. E eu não vejo o movimento feminista se colocar a favor das mulheres. Eu não vejo o movimento feminista defender que homem não pode competir com mulher no esporte. Eu não vejo o movimento feminista defender que homem tem que usar banheiro de homem e mulher tem que usar banheiro de mulher. Quem eu vejo ficar ao lado das mulheres são os conservadores. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você é capaz de, mais uma vez, olhar pra essa câmera aqui e falar que você é contra homens competirem no esporte contra mulheres? Você é contra homens usarem o mesmo banheiro que mulheres? Primeiro que tu tá criando uma falsa dicotomia, de que é um ou outro, sendo que na verdade existem outras alternativas além banheiro? do que essas que tu falou. Tá? A questão é o seguinte: primeiro, em relação ao desconforto, né? Porque tu trouxe inúmeros assuntos. Se a gente for analisar depois da finalização da lei do Jim Crow nos Estados Unidos, inúmeras pessoas brancas se sentiam desconfortáveis em ter que dividir os espaços com pessoas negras nos Estados Unidos. Inclusive dividindo banheiros, inclusive dividindo copos, bebedouros, enfim, espaços públicos e até mesmo um pouco mais privados em que isso gerava desconforto nas pessoas. E provavelmente, inclusive, mulheres que deveriam dizer: por eu estar convivendo com essas pessoas, com esses homens negros no mesmo espaço, provavelmente existe uma maior chance de eu ser estuprada, agredida e abusada devido a esse desconforto gerado por razões culturais e valores antiquados racistas e de supremacia racial. Então, na minha visão, um mero desconforto não é o suficiente para determinar os direitos de ir e vir de algumas pessoas. Em relação aos esportes, eu acho que essa é uma discussão um pouco mais complicada, porque, de qualquer maneira, alguns níveis de injustiças eles têm que ser tolerados nos esportes para que hajam vencedores e perdedores. Então, existem diferenças de equipamento, de clima, dos melhores instrutores técnicos, de conhecimento, de início de treinamento e também de aptidões genéticas naturais. Algumas pessoas vão ser melhores do que outras. E as comissões técnicas, elas também determinam quais são esses níveis de injustiças que são toleráveis para que essas pessoas possam competir entre si. Isso acontece também, inclusive, com mulheres cissexuais, as mulheres típicas, que se elas têm um determinado nível de testosterona acima do considerado tolerável, elas são impedidas de competir. E em relação ao que tu falou sobre essas possibilidades de abusos dentro dos banheiros, bem, vamos fazer uma regressão histórica. Não faz muito tempo que surgiram inúmeros casos escandalosos da Igreja Católica de padres abusando de crianças. Por causa disso, tu acha que os padres devem ser impedidos de conviver com crianças? Existem casos terríveis de técnicos do esporte abusando das próprias alunas. Inclusive, em conluio com instituições policiais, instituições da justiça. Tu acha que nós devemos abolir os esportes em que crianças já desde muito cedo estejam sob a tutela desses técnicos? Porque o risco sempre vai haver. Mas eu quero saber o quão representativo isso é, ao ponto de podermos interferir no direito de ir e vir dessas pessoas. Além de que as transexuais, caso tenham que usar o banheiro tipicamente masculino, elas também podem estar sujeitas em um maior nível, muito maior do que as cissexuais, de serem submetidas a abuso psicológico e físico e até mesmo sexual de homens cissexuais, no caso os tradicionais, devido à transfobia. Bom, primeiro que aqui você colocou algumas falsas equivalências, né?
Você colocar... É óbvio que, por exemplo, um ambiente onde mais acontece abuso, geralmente é o ambiente do lar. É óbvio que para resolver esse problema, você não tira todas as crianças de casa.